Olá! Olá, Boa noite. boa noite. Sejam bem-vindos ao Evangelibras 2016. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guiomar, este é o meu sinal. E o seu? Meu sinal é este e meu nome é Alex. Você viu ontem, antes de ontem, quarta, quinta, hoje sexta. Você gostou, né? Agora nós temos preparado para você algo muito especial hoje e amanhã também. Sintam-se bem aqui conosco. É muito especial este E programa. qual será o tema? Tema? Deixa eu perguntar. Um tema muito especial que fala sobre Jesus é aquele que falta em sua vida. Uma programação especial feita para você. Agora vamos começar o Evangelho em Libras e você pode então interagir, participando. Ontem mandaram fotos através do Facebook, colocando hashtag, e foram muitas participações. E é isso mesmo, foram colocando fotos, opiniões dentro do Facebook. E tivemos ali um relacionamento muito bom nessa interatividade. Como também através do WhatsApp, que está aí abaixo, você pode colocar então perguntas de todo o programa que o pastor Douglas vai estar apresentando. No final, as suas dúvidas vão ser respondidas, assim como ontem aconteceu, que foram enviados e assim foi respondendo. Então, hoje, novamente, mantenha isso e nós vamos responder você. Muito bom. Agora nós vamos ver as fotos de ontem que vocês nos enviaram. Vamos acompanhá-los. A Renata, de Hortolândia, São Paulo. Aline Kelly, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fernanda Araújo, de Goiânia. Bruno Ribeiro, São José dos Campos, de São Paulo, ligadinho no Evangelho em Libras. Ana Carolina, de Goiânia. Daniele Camille, São Sebastião, São Paulo, não perdem. Eliette, Yasmin, Sâmia, do Espírito Santo. Um abraço, pessoal. Olha o Felipe Alves aí de Goiânia, um abraço, meu amigo. Yasmin, de Alagoinhas, Bahia. João Paulo, lá de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado a você que encaminhou a sua foto. Continue. É um momento agora especial que vamos conversar com Deus e para tal convidamos um surdo cujo sinal é este e seu nome é Lucas para a oração neste momento. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que nos concede hoje. É um dia de alegria e felicidade, o seu santo sábado. Já se pôs o sol, já estamos nas horas sagradas do teu dia e já estamos começando o nosso Evangelho em Libras. Por isso, bondoso Deus, gostaríamos de pedir que o Senhor usasse mais uma vez o pastor Douglas, que ao sinalizar para o Brasil, a tua mensagem possa calar fundo aos nossos corações e abrir as nossas mentes. E assim entregarmos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Neste momento vamos ver o quê? A Karen, a esposa do pastor Douglas. Ela vai novamente explicar algo muito importante. O tema, os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. A gente viu esses 3, já desde quarta até hoje, nós vimos sobre um pouco deles. E hoje, de novo, vamos ver mais outros remédios. Vamos ver. Olá, boa noite. Feliz sábado. Hoje nós vamos continuar os nossos temas sobre saúde. Você lembra o que nós falamos ontem? Os 4 temas que nós já falamos? Falamos sobre a água, sobre o ar puro, sobre a luz solar e sobre o exercício físico.
Hoje nós vamos falar sobre 2 outros remédios importantes. O primeiro tema é sobre alimentação. Uma pesquisa feita revelou que um grande número de pessoas no mundo é obesa. As crianças também, os adultos, os jovens também, estão sofrendo de obesidade ou sobrepeso. E isso dá como consequência algumas doenças, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto. E isso é muito ruim para a nossa saúde. Por que isso tem acontecido? Sabe por quê? A alimentação excessiva, excesso de alimento mesmo, tem causado essas doenças. E como é que nós podemos controlar ou evitar isso? Nós precisamos, sempre antes de nos alimentar, escolhermos o que vamos comer. Fazermos escolhas saudáveis para a nossa vida. Escolhermos alimentos que sejam bons, que tenham fibras, de preferências vegetarianos, que ajudem a limpar o nosso organismo. Quando você for se alimentar, por exemplo, de um pão branco, dê preferência para um pão integral, aquele um pouquinho mais escuro, que contém muitas fibras e é excelente para a saúde. A alimentação vegetariana é uma alimentação mais saudável. Se você gosta de consumir carne, tente evitar o consumo da carne todos os dias. Comece a diminuir esse consumo. Se você gosta de usar um suco, tomar algum líquido, dê preferência, ou refrigerante, dê preferência para o uso de algum líquido mais natural. Esses líquidos contêm um excesso de açúcar, que não vai fazer bem para o seu organismo. Posso te dar um conselho? Quando você for se alimentar, mastigue bastante, bem devagar, sinta o sabor do alimento. Evite de comer com rapidez, com pressa, estressado. Tenha pelo menos um pouco de calma na hora da sua alimentação. Se alimente bem. Se você for usar algum líquido durante a refeição, faça isso 30 minutos antes ou 2 horas depois. Evite o consumo excessivo de frituras e de sal. Dê preferência para alimentos assados ou cozidos. E pela manhã, dê preferência para o uso de frutas, que são mais saudáveis. Faça um bom prato de folhas, de verduras. Evite o consumo excessivo de sal. Use limão, use alho, use cebola para temperar a sua salada. E à noite, evite fazer um prato muito pesado de alimentos. Dê preferência para frutas. Ok? O segundo tema, nós vamos falar sobre temperança. Temperança, na realidade, é a consciência, é o equilíbrio entre o que nós precisamos consumir. Nós vamos fazer um prato enorme, excessivamente grande? Não, nós podemos reduzir esse volume de alimento e podemos comer um pouquinho. Podemos fazer o controle disso. Evitar os vícios, o fumo, as bebidas, o cigarro, o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Isso não faz bem para o nosso corpo. Pessoas que fumam excessivamente podem, no futuro, ter problemas pulmonares e podem até morrer. E também o álcool evita as conexões cerebrais e faz com que os nossos neurônios se enfraqueçam. Se você tem algum vício, seja ele do café, de drogas, peça a Deus ajuda para que você possa evitar esses vícios. Procure ajuda médica, procure orientação de um psicólogo, de um terapeuta. Tenha consciência e fortaleça a sua vontade. Saiba controlar isso. E a temperança, na realidade, é isso. Nós terminamos por hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós no final do programa. Nós vamos responder.
com mais 2 remédios que nós vamos explicar para vocês. Tchau. Muito obrigada, Karen. A sua palestra foi ótima. Muito importante aprendermos sobre os remédios naturais que Deus deixou para nós. Parabéns. Exatamente. E agora vamos mostrar um vídeo muito especial, preparado por um grupo. Louvor em Cenas. E agradecemos a toda essa organização desses vídeos tão bonitos que foram apresentados nesses dias. Hoje, fique curioso o que vai ser apresentado sobre a vida de Jesus, algo que vai emocionar neste momento. Muito obrigado ao grupo Louvor em Cenas, que é aqui da cidade do Goiás, em Valparaíso, né? Muito obrigado a vocês que organizaram, acompanhamos esse vídeo, que mostrou o milagre de Jesus, algo muito emocionante. Muito bonito, de verdade. Muito bom. Agora o pastor vai dividir conosco a palavra de Deus, mas antes, se você tiver alguma dúvida, aproveite, envie para ele. O pastor Douglas e a Karen também, a Karen que falou sobre a saúde, mande nos e-mails, eles vão te responder. Então, sempre no final, começamos então com o pastor Douglas e a Karen para responder você. E não se esqueça, encaminhe a sua pergunta. Vamos começar o tema muito importante com o pastor Douglas. Olá, tudo bem? Estou imensamente feliz por estar aqui com você novamente. E acredito que você deve estar acompanhando conosco também com essa mesma felicidade. Você está com a sua Bíblia junto aí? Se você não está com a sua Bíblia, vai rapidinho até onde ela está, pega ela, coloca perto do monitor, perto de onde você está, para você acompanhar. Se você está com seu amigo, com a sua família, você pode chamar quem não estiver com você nesse momento para poder participar, porque nós temos interpretação de voz. E você, além de assistir a palestra em língua de sinais, quem estiver com você vai ouvir também a palestra com uma tradução de voz. Porque é muito importante eu e você estudarmos a Bíblia. É como se eu e você estivéssemos bebendo, nos saciando com a água da vida. E ao beber essa água da vida, sentir o alívio que ela nos traz. Sentimos que é muito bom e a sede não acaba, no sentido de que você vai querer aprender cada vez mais e mais sobre a água da vida que é Jesus. Você sabe que o tema do nosso Evangelho em Libras desse ano é a água da vida.
E você sabe também que Jesus disse que a primeira vez que experimentarmos a água da vida que é Ele, nós nunca mais teremos sede. Nós vamos beber uma única vez e não vamos ter mais sede. Nós vamos experimentá-lo uma única vez e não vamos ter mais sede. E nós precisamos nos alimentar dessa água, beber essa água todo momento de nossa vida, todo instante. Então, a partir desse momento, nós vamos estar compartilhando e você vai se sentir cada dia melhor ao você beber e experimentar viver com Jesus. Você esteve acompanhando conosco desde quarta, quinta e hoje. E acredito que você deve estar se sentindo um pouco diferente. Talvez alguém tenha reparado em você alguma diferença, talvez você tenha percebido alguma diferença. É o que eu estou dizendo para você. Com o tempo, se você passar todos os dias ao lado de Jesus, você vai perceber a mudança que isso vai causar em sua vida. E você vai notar que a sua vida será transformada, porque você está cada vez mais próximo de Jesus. E você vai estar se sentindo alegre, vai estar se sentindo feliz, e a sua vida vai estar sendo transformada constantemente. Por quê? Porque você está ao lado de Jesus. E as pessoas vão perceber, por causa do seu testemunho, de como você está se comportando, de como você está sendo agora, de que você está se aproximando de Jesus. Ao perceberem isso em você, elas vão ficar curiosas e vão querer saber como é que você conseguiu ser diferente. Por isso eu acredito que Deus está abençoando muito a sua vida pela sua participação nesse evento. Então você pode compartilhar com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você trabalha, sobre essa mensagem. Você, não importa a idade, não importa se é criança, se é jovem, se é velho, Deus vai usar a cada um daqueles que estiver disposto a servi-lo. Muito bem. Eu ontem e também na quarta-feira, que foi o nosso primeiro dia do evento, eu estive desde quarta-feira orando para que esse evento pudesse fazer uma diferença na sua vida, para que o seu coração fosse tocado pela mensagem de Deus. E eu estou aqui agora, ao vivo, fazendo essa mensagem. Eu não estou vendo você aqui, estou olhando para a câmera e eu não sei quem está aí me assistindo. Mas eu acredito que você vai ter muitas surpresas. E a gente também fica surpreso quando a gente recebe o feedback de vocês. Eu não sei quem que é, mas quando eu vejo as mensagens que chegam aqui, nós nos surpreendemos, porque não vem mensagem só do Brasil. A gente recebe mensagens de outros países. E isso é uma coisa muito satisfatória e gratificante para nós, porque nós percebemos o plano de Deus dando certo. A mensagem, o evangelho sendo espalhado. Não é só num lugar que tem um surdo assistindo, mas a gente sabe que ao redor de uma televisão, ao redor de um computador, existem grupos de pessoas, familiares de surdos, assistindo e participando da programação, que muitas vezes alguém convida e essa pessoa aceita participar. Então isso é motivo de alegria e de felicidade. Por isso eu acredito que Deus tem usado a cada um de nós aqui, usado a mim para passar a mensagem que Ele guardou para você, para que você possa se sentir em comunhão com Deus e assim compartilhar com as pessoas, mostrar para as outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para as pessoas que ainda precisam conhecer sobre a água da vida. Assim como você recebeu essa água da vida, você pode compartilhar com outras pessoas, para que todo mundo conheça e receba essa água da vida. E assim que esse evangelho for pregado em todo mundo, logo Jesus vai voltar. E nós queremos que Jesus volte muito rápido. E eu não tenho como explicar para você a alegria e o sentimento que eu sinto. Por isso eu gostaria de agradecer a você e dizer a você que estou muito feliz e pedir para que você continue fazendo essa tarefa, divulgando as mensagens, divulgando o nosso programa. Você pode utilizar a hashtag Evangelibras, você pode tirar uma foto sua com um grupo que está assistindo, a sua família, ao redor da televisão ou do computador que você está assistindo e compartilhar no Facebook. E os seus amigos vão olhar e vão ficar curiosos. Que evento que é esse? O que está acontecendo? Então, é uma oportunidade que o Espírito Santo pode utilizar você para mostrar. Então, está vendo aqui? Você pode compartilhar com seus amigos utilizando a hashtag no Facebook, para que os seus amigos possam acompanhar também as palestras. E
você acompanha conosco a palestra de hoje, e se você tiver dúvidas, assim que eu terminar a mensagem, 2 minutos em seguida, você pode esperar que eu vou responder as perguntas que você me enviar. Nós vamos ter um vídeo chat e aí eu vou responder na hora as perguntas que estiverem chegando. Então você pode enviar pelo WhatsApp. E se você é surdo e tem uma dificuldade de escrever, você pode fazer um vídeo e mandar via WhatsApp. Ó, o número que você tem que mandar é esse aqui, tá bom? Então, pode mandar que com certeza nós vamos receber e vamos responder. Às vezes, chegam muitas respostas para nós e talvez o tempo não dê para responder todas, mas pode mandar, porque mesmo que eu não responda ao vivo aqui, eu posso depois entrar em contato com você e te responder. Então, muito obrigado pela sua participação, por estar acompanhando junto comigo e estar se relacionando, mesmo que à distância, comigo esses dias. Eu estou muito grato pela atenção que vocês estão tendo com o nosso programa. E o tema de hoje, que é um tema que mexe muito conosco, o tema é Jesus é o que me falta na vida. Então, eu queria compartilhar com você essa ideia. O que é que está faltando na sua vida? Existem muitas pessoas que desde a sua infância passam a sua vida querendo encontrar a felicidade. Querem ser felizes, querem ser alegres. E algumas pessoas acham que o dinheiro vai trazer isso. Então vão atrás do dinheiro e procuram os melhores salários, salários que sejam altos, para poder encontrar a felicidade. E de repente descobre que o salário não está bom, que precisa aumentar mais para que, quem sabe, eu consiga ser feliz. Algumas pessoas acham que tendo a fama também vai conseguir ser feliz. Mas eu digo para você que essas coisas não lhe trazem felicidade. Você pode pesquisar a vida de muitas pessoas famosas que já se mataram, que já morreram, ou que entraram em depressão porque não estavam felizes com o que tinha. Mesmo sendo famoso, mesmo tendo dinheiro, não estavam felizes. E isso é uma coisa muito complexa, porque parece que as pessoas estão procurando algo para lhe trazer a felicidade, mas elas procuram no lugar errado, elas procuram as coisas erradas. E na vida delas, elas sentem-se vazias, como se tivesse faltando-lhe algo, que realmente está faltando. E nessa noite eu gostaria de apresentar para você o que é que está te faltando. O que falta em mim e na vida dessas pessoas, na minha e na sua vida, de verdade, é Jesus. O que falta na vida das pessoas deste mundo é Jesus. Por isso que a gente precisa procurar a Jesus. E a minha vontade é que você, junto comigo, acompanhe a história maravilhosa dessa noite, que você com certeza vai entender, vai se impressionar e vai concordar com o que a Bíblia está dizendo, que o que falta em nossa vida é Jesus. Vamos então começar? Esse é o nosso tema, Jesus, a água da vida. Vamos ver então o verso de hoje? João, capítulo 2, verso 1. Vamos ver o que a Bíblia nos fala nesse texto. Você pega a sua Bíblia agora, você está com ela aí? Então, abre junto comigo, vamos estudar junto a Bíblia. Você pode olhar na sua Bíblia e verificar se o que está aqui na tela está igual na sua Bíblia, tá bom? É muito importante você acompanhar comigo. Então, vamos ler a Bíblia. João, capítulo 2, verso 1, vamos ver o que está dizendo. Com certeza, eu sinto que João, ao escrever essa passagem da Bíblia, ele escreveu de um modo tão claro que nos deixa admirado com a maravilha como ele explica a história de Jesus. E eu gosto muito do jeito que João escreve, do livro de João todo, porque o jeito que ele escreve é um jeito muito interessante. Consegui encontrar João, capítulo 2, verso 1.
Estou achando. Encontrei. Está aqui. Vamos ver. Como o que está na tela está igual na minha Bíblia, eu vou deixar a Bíblia aqui, mas vou acompanhar na tela para poder sinalizar para que você entenda. O verso diz que 3 dias depois houve um casamento. Aonde é que aconteceu esse casamento? Em Caná. Ficava na região da Galileia, como está dizendo aqui na Bíblia. E quem estava nesse casamento era a mãe de Jesus, a Maria. O sinal dela é esse, certo? Maria estava nesse casamento. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu gostaria de utilizar esse momento para explicar para você sobre o casamento. Casamento é algo muito importante e eu queria que você entendesse de modo claro qual é o propósito de Deus para o casamento. Tem muitas pessoas, surdos, ouvintes, que me perguntam muitos assuntos sobre o casamento. Pastor, casamento é bom, é ruim? Eu tenho algumas dúvidas sobre o casamento, então as pessoas se aproximam de mim e perguntam. E eu gostaria de explicar para você algumas coisas rapidinho sobre casamento para que você entendesse de modo mais claro. E se você quiser estudar mais profundo sobre o casamento, se você quiser se aprofundar no estudo do casamento, você pode entrar em contato comigo que eu vou responder você, ou no vídeo chat ou pessoalmente. O casamento é algo muito importante. O casamento, ele é um plano de Deus para a sua vida. E esse plano de Deus, ele foi instituído quando Deus criou Adão. Sim, quando Deus criou Adão. O sinal de Adão é esse, como você conhece. Então Deus criou Adão, formou do pó da terra. E Adão, como vocês sabem, ele foi feito primeiro e se sentiu sozinho, estava sozinho. E Deus disse, não é bom que ele esteja só. Não é bom o Adão estar só. Não é bom para ele viver só. Na verdade, antes de tudo estar pronto, quando Deus estava criando o universo, criando o mundo, criando as coisas, você pode acompanhar na Bíblia e você vai ver que Deus diz, isso é bom. Ele fez a árvore, as plantas e disse, isso é bom. Fez os animais e isso é bom. Mas quando fez o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus, com certeza, por ser sábio, ele entendia que Adão precisaria ter uma companheira. Porque imagina Adão vivendo só, ele não teria como se relacionar com uma outra pessoa. Ele tinha a Deus ao lado dele, mas não era alguém semelhante a ele. Então Deus fez alguém para que ele pudesse se sentir melhor, para que ele pudesse ter alguém que auxiliasse, para que ele pudesse ter uma pessoa do lado dele. Então eu vou explicar para você alguma coisa que eu achei interessante. Quando eu comecei a ficar surdo, os meus pais, eles ficaram meio desesperados, porque eles nunca tiveram um filho surdo, né? E eu fui o primeiro, então eles ficaram meio preocupados, sem saber o que fazer. E acharam que eu ia viver uma vida solitária, por ser surdo e não poder me comunicar com as pessoas. E eles ficaram preocupados como que eu ia me virar na escola, como que eu ia conseguir estudar, se eu ia conseguir fazer a leitura labial dos professores ou não, se eu ia ter dificuldade ou não. E eles ficaram me comparando, poxa, os outros alunos vão estudar bem, mas o meu filho ele vai precisar fazer muito esforço para poder acompanhar esse ritmo. E claro que foi difícil essa fase da minha vida. Mas quando eu me encontrei com um grupo de surdos, e eu comecei a aprender Libras, e eu comecei a entender que através daquela língua eu poderia ser pertencente a um grupo, eu poderia aprender a falar com eles e me relacionar, parece que o meu tempo de dificuldade foi se transformando até chegar num tempo onde a minha vida melhorou muito em relação ao que era.
E eu comecei a me relacionar com surdos, comecei a passear. E eu sempre andava com os surdos e eu via os surdos no shopping, às vezes quando eu via os surdos de outros lugares, e eu sempre me aproximava desses surdos para poder conversar com eles, para dizer para eles: oi, tudo bem, eu sou surdo também. E minha esposa sempre me acompanhava, e às vezes a gente estava conversando entre a gente, e se aproximava um surdo da gente, e dizia: oi, tudo bem, eu também sou surdo. Isso representa o quê? O sentimento de pertencer. O surdo, quando ele não tem contato com outro surdo, não se comunica, ele se sente não pertencente a este mundo, não pertencente a uma comunidade. E o sentimento que ele tem parece que é um vegetal. Eu estou vivo, estou aqui, mas não pertenço a ninguém, não me comunico com ninguém. E é uma coisa muito ruim para o surdo. Mas quando ele está envolvido num grupo de surdos, ele se sente vivo, ele se sente ele mesmo, como se ele passasse a existir, como se ele fosse deixasse de ser uma entidade, se tornasse uma pessoa, ali se relacionando, tirando dúvidas. Ele pode compartilhar e ouvir experiências de outras pessoas, ele pode compartilhar os problemas e saber como resolver esses problemas, ele pode também se relacionar com esse outro surdo e viver melhor, porque ele vai saber que ele, assim como ele, existem outras pessoas que são surdas e levam uma vida super normal. Por isso o relacionamento é muito importante. E Deus sabia disso. Por isso que ele disse: Adão, você não é bom que você esteja só. E eu gostaria então de compartilhar com você algumas informações sobre o casamento. O que é o casamento? Por que o casamento é importante? Eu gostaria de mostrar na Bíblia para você o que ela fala sobre o casamento. Olha só, a palavra casamento. Quem foi que inventou? De quem foi essa ideia? A Bíblia diz que quem criou foi Deus. Ele foi instituído por Deus no Éden. Deus criou Adão e também criou a Eva. Então os dois se conheceram, Deus apresentou um para o outro e Deus os casou. E Deus disse: olha, agora vocês podem ter uma relação sexual, agora vocês podem ter filhos, porque vocês estão casados. E aonde aconteceu esse primeiro casamento? Foi lá no Jardim do Éden. Sim, foi lá no Jardim do Éden. Um jardim onde não tinha pecado, um lugar onde era perfeito. Foi ali que foi criado o casamento, antes do pecado. Algumas pessoas podem pensar: mas o sexo é algo muito ruim, talvez possa estar relacionado com o pecado. Mas deixa eu falar para você, a Bíblia diz que o sexo, quando é feito conforme Deus manda, é algo abençoado por Deus. E Deus autorizou Adão e Eva a agirem dessa forma. Porém, o diabo veio e perverteu as coisas. Também a Bíblia diz que o casamento é algo abençoado por Deus. Por isso que é importante, dentro do seu casamento, Deus estar presente. E o casamento também deve ser puro. O que significa um casamento puro? Por exemplo, eu sou casado, eu e minha esposa precisamos ter uma vida entre eu e ela. E não envolver outras pessoas, não envolver animais. Eu sou o homem, ela é a mulher, então nós dois estamos casados. Às vezes tem pessoas que fazem algo assim meio que estranho, convidam outras pessoas para participarem do momento íntimo do casal. E às vezes convidam um homem para fazer com outro homem aquilo que Deus instituiu para que fosse feito entre o homem e a mulher dentro do casamento. Então Deus quer que o casamento seja algo benéfico para você. E às vezes a pessoa não quer saber do que Deus instituiu e prefere escolher os seus caminhos. Acontece que as consequências disso são os problemas que você vai ter. E as influências que você seguir pode lhe trazer problemas no futuro. Por isso que eu estou dizendo para você que é muito importante você seguir e obedecer à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é perfeita para a sua vida. Por isso que ele diz que o casamento precisa ser puro. Depois você pode pegar esses textos que eu estou apresentando aqui
e você estudar de modo mais profundo com a sua esposa, com o seu esposo na sua casa, para você entender mais o casamento. Agora vamos continuar na história sobre o casamento, quando Jesus foi convidado à festa de casamento. Vamos ver o que aconteceu. João capítulo 2, verso 2, diz que Jesus também foi convidado, mas ele não foi sozinho. Ele foi junto com os seus discípulos para o casamento. Então, Jesus e os seus amigos foram convidados para esse casamento. Deixa eu contar uma coisa para você. O relacionamento entre homem e mulher é algo muito importante. E muitas vezes pode acontecer de surgir algum problema no casamento. O que você tem que fazer? Você tem que pedir a ajuda de Deus para que Ele ajude a resolver. É muito importante que Deus esteja presente no seu casamento. Isso vai desenvolver o relacionamento de vocês e vai fazer com que o seu casamento seja um casamento blindado, um casamento maduro, e que o amor de vocês um para com o outro cada vez mais aumente, cada vez mais seja forte. E quando um casamento não tem a presença de Jesus, nós podemos comparar como se você estivesse pendurado numa corda sendo segurada por um único fio, que a qualquer momento pode arrebentar e você cair. Então, por isso que é importante você estar em comunhão com Deus, mas também manter comunhão com o seu cônjuge. Jesus, ele precisa estar presente no seu casamento, porque aí você vai conseguir ter um casamento feliz. Assim como a Bíblia nos ensina. Era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito do casamento. Que Jesus precisa estar presente no casamento. E aqui nós temos a imagem. Imagine então Jesus lá, sentado na festa, feliz, as pessoas vendo, nossa, Jesus veio no casamento, que bom! Eu fico imaginando se Jesus fosse convidado para o meu casamento e ele viesse, a imensa alegria que eu iria sentir, porque ele estava presente ali no meu casamento. Muitas vezes as pessoas podiam pensar, Jesus é uma pessoa muito ocupada, ele não vai poder vir. E agora imagine a surpresa, quando eles perceberam que Jesus estava ali presente. Eu fico imaginando as pessoas que estavam na festa, alegres, porque Jesus estava presente. E aquele momento era o momento que as pessoas poderiam conversar com Jesus, perguntar para ele como que era o trabalho dele, como que funcionavam as coisas que ele fazia. Mas olha só, a Bíblia diz que aconteceu um problema nessa festa de casamento. Olha o que diz. Tendo acabado o vinho, deixa eu explicar para você. Vinho, eu vou explicar para você. Esse vinho que a Bíblia fala não é um vinho que contém álcool. Não é o vinho que contém o álcool. É o suco puro da uva. Porque deixa eu explicar para você. Lá na época de Jesus, quando as pessoas costumavam utilizar essa palavra, quem escreveu a Bíblia usava essa palavra, eles usavam para indicar que essa palavra representava o suco puro da uva. E também tinha uma espécie de vinho com álcool, mas aí eles usavam um outro complemento para explicar. E como que a gente percebe a diferença? Quando tinha álcool, eles escreviam vinho fermentado. E aí quer dizer que esse vinho foi um vinho que foi guardado durante muito tempo, ele fermentou e acabou tendo álcool na sua fórmula, por isso que era um vinho fermentado. Agora, quando se usava só a palavra vinho, significava o suco puro que foi feito recentemente da uva. Então era um suco natural. Como vocês podem ver, na Bíblia está dizendo que é vinho, não tem vinho fermentado. E aí a Bíblia continua dizendo, a mãe de Jesus disse, vocês sabem que a mãe de Jesus estava presente no casamento, e quando acabou então o vinho, ela chegou para Jesus e disse, Jesus, não tem mais vinho, o vinho acabou, o suco de uva acabou, e agora como que vai ficar festa se não tem essa bebida? O noivo vai ficar com vergonha, vai trazer muita tristeza. Maria, eu não sei se vocês sabem, mas Maria, ela cuidou de Jesus durante muito tempo. Depois Jesus, então, resolveu sair, porque ele tinha uma missão a cumprir. E Maria ficou sabendo de que Jesus tinha sido batizado, as pessoas falaram para ela, também falaram para Maria o que aconteceu, que Jesus foi tentado no deserto e que ele venceu o inimigo lá no deserto.
Então Maria sabia desses episódios que tinham acontecido na vida de Jesus. E quando ela encontrou-se com Jesus depois desse certo tempo distante, ela percebeu pelo semblante de Jesus que ele estava diferente. Ela conhecia ele desde pequeno, tratava ele como filho. Mas naquele momento, ela entendeu que ali ele estava em uma missão, a partir daquele momento, e que ele realmente era o Filho de Deus. E foi aí que ela passou a tratá-lo como Filho de Deus. Imagine então Maria olhando para Jesus, percebendo a diferença e a responsabilidade da missão que transmitia o seu semblante. Então, Maria falou para as pessoas que estavam ali trabalhando, servindo as coisas naquela festa: façam tudo o que Jesus disser. Olha só, João 2, capítulo 2, verso 5 diz isso. Então imagina, ela conversou com Jesus e depois foi lá e conversou com as pessoas e disse: obedeçam a Jesus. Então Jesus disse para os empregados: vocês precisam pegar e encher as vasilhas de água. Jesus encontrou 6 vasilhas de água, de barro, né? A vasilha onde era colocado o suco, e ele disse: olha, encham essas vasilhas de água. E os empregados foram fazendo o que Jesus tinha dito. Eles simplesmente obedeceram a Jesus. Essa palavra talhas que você está vendo aqui, ela representa o vaso. Então aqueles homens obedeceram o que Jesus disse, encheram de água. Agora uma coisa que é surpreendente. Jesus poderia ter dito para aqueles homens: deixa que eu faço isso, me dá aqui que eu faço. Mas não, Jesus ele disse para que aquelas pessoas fizessem. E o que podemos tirar de lição disso? Podemos fazer uma comparação com os nossos dias de hoje. A vontade de Jesus é que todas as pessoas conheçam as boas novas. E Ele quer que eu e você façamos isso. O que Jesus deseja é voltar a este mundo para poder resgatar os seus filhos. Ele quer que todas as pessoas o conheçam, mas Ele quer que nós façamos isso por Ele. Ele podia mandar os anjos, ou Ele mesmo vir aqui à terra e fazer, mas Ele confiou essa missão para cada um de nós. Deus acredita em nós, Jesus confia em nós para cumprirmos essa missão. Então nós nos tornamos responsáveis a partir do momento em que adquirimos o sentimento de Cristo. Nos tornamos responsáveis de fazer da nossa vida uma vida de testemunho. Quando você se relaciona com Jesus, a sua vida é transformada. E ao ser transformada, o seu testemunho vai dizer para as pessoas que você segue a Jesus. E essas pessoas então, elas vão passar a te admirar e querer seguir a Jesus. O mundo hoje precisa de testemunho, e testemunho do amor de Deus, porque Ele é a esperança de uma vida melhor, Ele é que pode melhorar a nossa vida, Ele é o único que é capaz de fazer isso. Voltando aqui à história, Jesus então disse: já encheram de água? Ok, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão servir essa água para as pessoas, e leva para o mestre-sala experimentar. O homem que é responsável pela refeição da festa. Agora imagina o que passou na cabeça daqueles empregados, daqueles servos. Bom, eu vou levar. Se ele está mandando eu levar, eu vou levar. Eles não tiveram dúvidas. Pegaram aquilo lá e levaram para o mestre-sala. E perguntaram: como é que está essa bebida? Agora eu vou mostrar na Bíblia o que aconteceu. Estão vendo aí? Olha só as expressões das pessoas ao experimentarem aquela bebida que Jesus havia mandado servir. Imagina a Maria então como ela ficou, porque ninguém sabia até então o que estava acontecendo. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos ver como é que o homem, ao experimentar a bebida, disse ou reagiu. E o homem então, o mestre-sala, o responsável, ele respondeu: todas as pessoas do casamento, todas as pessoas que faziam casamento naquela época, eles tinham o costume de servir o melhor vinho, o melhor suco de uva no começo. E depois, conforme a festa ia acabando, as pessoas iam indo embora, e aí eles serviam um suco de uva mais simples, um vinho mais com menor qualidade, um mais simplesinho.
E esse homem falou para aquele noivo na festa: nossa, eu estou acostumado a experimentar o melhor vinho no começo da festa, mas agora aqui na sua festa, o melhor vinho está sendo servido depois. Você guardou o melhor vinho até agora. Esse que eu estou tomando é melhor do que o que eu tomei antes. Sabe o que isso significa? Que Jesus, ele deu o melhor para aquelas pessoas. E o que Jesus quer é que não seja bom apenas só o casamento, assim como foi na história. O que Jesus quis fazer ali naquele casamento é que o casamento não fosse bom só para os noivos, mas que fosse bom para as pessoas que estavam ali presentes. E eu gostaria de fazer com você uma explicação, passar para você uma explicação sobre os significados nas entrelinhas dessa história. Você lembra que Jesus pediu para encher as vasilhas de água? Podemos dizer para você que essa água representa o batismo, que todos nós precisamos passar. As pessoas aceitaram a Jesus e ao aceitarem Jesus, passam pelo batismo. E o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Podemos comparar isso com a nossa vida. Quando você passa pelo batismo e aceita o amor de Jesus em sua vida, você então será transformado. Mas não adianta você passar pelo batismo e não adquirir a natureza de Jesus, não adquirir o amor de Jesus em tua vida. Porque quando você ama como Jesus, você vai sentir a necessidade de pregar para as pessoas sobre esse amor. Você vai sentir o preço que Ele pagou na cruz por você, o sacrifício que Ele fez para você, e o seu desejo vai ser contar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você passar por esse processo. Não adianta apenas passar pelo batismo sem aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, sem ser transformado com o sangue de Cristo. Então imagina a cena. A festa estava acontecendo e eles ficaram mais felizes ainda porque o vinho que foi servido foi o melhor. E a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 6, e disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, pode me procurar, porque eu lhe darei da fonte da água da vida. Hoje, as pessoas estão necessitando muito da água da vida. Elas querem sentir o alívio do sofrimento desse mundo. Não só as pessoas fora da igreja, mas as pessoas cristãs também, muitas vezes não têm o amor de Deus em sua vida. Talvez já tenham se batizado, mas ainda continuam procurando algo para preencher o que falta em sua vida. E o que falta na sua vida é Jesus. Esse algo que falta é Jesus. Por isso eu queria dizer para você que você pode orar para Deus e pedir para Ele nesse momento: Senhor, venha habitar na minha vida. Eu quero ter o seu sentimento, eu quero sentir o que o Senhor deseja para a minha vida, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero compartilhar com as pessoas o teu amor, eu quero receber de ti a tua bênção. O mundo hoje precisa de pessoas que amem a Jesus. Por isso eu gostaria de orar especialmente por você nessa noite, para que você pudesse encontrar o que está faltando na sua vida, para que você pudesse encontrar-se com Jesus. Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, poderoso e maravilhoso, estou muito feliz, Senhor, porque nessa noite eu, juntamente com quem está me assistindo, pudemos aprender coisas novas, pudemos entender e estudar um pouco mais do teu amor, pudemos perceber o cuidado carinhoso que o Senhor sente por cada um de nós. E o Senhor está preocupado com a nossa vida, por isso te agradecemos, porque no passado o Senhor Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário para nos dar a esperança. Pedimos ao Senhor que nesse momento,
que o Senhor toque em nosso coração, que possamos realmente sentir o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós, que possamos memorizar essa cena e realmente entender o quanto Jesus nos ama e o quanto Ele quer que sejamos semelhantes a Ele, que possamos ser realmente transformados, adquirir o amor verdadeiro e ter uma vida melhor e assim pregar para outras pessoas o Evangelho eterno. Muito obrigado, Senhor, porque nada tem faltado na nossa vida mais do que a Ti. E muito obrigado porque podemos encontrar em Ti tudo o que precisamos. Abençoe, bondoso Deus, as pessoas que estão nos assistindo. E muito obrigado pela bênção que o Senhor derramou nessa noite através de mim. Perdoe os nossos pecados, nos purifique e nos livre de todo mal. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você aguarde mais um tempinho, daqui 2 minutos nós vamos começar o vídeo chat dessa noite, tá bom? Que Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Estamos aqui agora com o pastor Douglas, que apresentou o tema dessa programação. Você, agora que enviou o seu vídeo, tem um momento agora de vê-los. Vamos ver? O programa. Eu sempre procurei um lugar onde eu pudesse aprender e agora eu tenho conseguido ficar atenta ao que está sendo apresentado. E eu vejo que todas as vezes que eu oro, peço ajuda a Deus, Ele tem me respondido. Eu tenho sentido muita felicidade, eu tenho sentido muita paz em estar assistindo esse programa, muito emocionada mesmo. Eu tenho guardado isso com carinho no meu coração. E eu quero agradecer a vocês por isso. Olá, é um grande prazer
está acompanhando essa programação, tudo que tem apresentado pela Igreja Adventista. Estou muito feliz por isso. O meu nome é Almir, este é o meu sinal. A minha família, ela é alemã, que veio da Alemanha para o Brasil. Estamos agora em Curitiba, é um grande prazer e uma satisfação estar acompanhando. Eu, às vezes, me sinto como um passarinho dentro da gaiola, mas nesse momento agora eu pude acompanhar esse vídeo, a palavra de Deus, e tenho aprendido bastante nesse intermédio de conhecimentos que tem sido apresentado. Olá, eu tenho acompanhado, ontem eu acompanhei durante toda a noite o programa, eu tenho aprendido muito, tenho visto a importância do que está sendo ensinado, e eu tenho ficado muito emocionada mesmo. Ontem eu fiquei muito emocionada pelo programa, porque ele é muito importante para a nossa vida. Olá, eu gostaria de pedir ao pastor Douglas, por favor, eu quero estudar teologia. Eu quero muito estudar teologia. Estudar e aprender. Pastor, por favor, eu tenho muita vontade. Esse é o meu sonho, ok? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Olá, feliz sábado. Feliz sábado no Evangelibras. Olá. Tudo bem? Feliz sábado a vocês. Deus abençoe. Um abraço. Olá, tudo bem? Temos vi sobre saúde com a Karen, eu vi aí o pastor Douglas, Alex, a Guiomar, um programa tão especial feito aí na divisão, tudo maravilhoso, e que tem se expandido aí, ensinando o Evangelho, que tem sido enraizado e tem trazido claramente o objetivo que é a salvação. Olá, boa noite. Um beijo para vocês. Olá, um prazer vê-los. Pastor Douglas, pela explanação, fiquei muito feliz. Eu quero saber e fazer essa pergunta então agora para a Karen. Karen, sobre a questão do sol, de se expor ao sol todos os dias, não na praia, mas passeando por aí, o uso do sol contínuo. Isso pode ocasionar o envelhecimento da pele? Pode de maneira mais rápida ou não? Por gentileza, me responda. Então, um abraço a vocês dois. Muito obrigado por ter enviado esses vídeos. Bom, temos uma pergunta agora, apresentada para o nosso amigo, e foi para a Karen. Karen, pode respondê-la? Olá, boa noite. Eu vou responder a pergunta que você fez. Quando você está fora da exposição direta ao sol, caminhando, indo para o trabalho, se você faz essa exposição antes das 10 ou depois das 3 horas, isto é um pouco mais perigoso. Você pode ter o sol realmente envelhecendo a sua pele, porque nós estamos submetidos a isso. O sol atualmente é muito forte para nós. Então, é sempre indicado que você use o protetor solar no rosto, use um boné para proteção, quando você tem que ficar exposto ao sol durante esse período. Tá? É bom evitar o sol, sim, com certeza. Muito obrigado, Karen. Obrigada, Karen. Pastor, tem uma pergunta da seguinte maneira. Jesus fez o milagre no casamento. Foi o primeiro milagre, né? Um casamento. Mas por quê? Jesus, ele fez o
porque não tinha acontecido nenhum milagre como esse transformando a água em vinho, né? E as pessoas estavam acostumadas a verem milagres acontecerem na vida das pessoas, milagres físicos, né? Problemas físicos e tal. Mas Jesus, ele transformou a água em vinho, como seu primeiro milagre. E esse milagre, Jesus quis ensinar para que as pessoas pudessem entender que ele podia trazer para elas a felicidade. As pessoas, então, ao experimentar aquele suco que Jesus havia transformado, elas puderam sentir felicidade. Se não tivesse acontecido aquilo, o casamento seria estragado e a família toda passaria vergonha. Você sabe que um casamento do povo judeu não dura um dia. Às vezes é uma semana de festa e é muito tempo de festa. Agora imagina se acontecesse algum problema e acabasse o vinho na festa do casamento. Aquilo traria um constrangimento muito grande para a família e seria algo que deixaria as pessoas muito tristes. Por isso que Jesus fez aquele milagre, para mostrar para as pessoas que ele era o que podia trazer a felicidade para todos. Ele queria mostrar amor para aquelas pessoas com quem ele estava se relacionando. Amém. Muito boa a sua resposta, pastor. Agora para Karen. É uma pessoa com 20 anos, usa drogas. Ela está perguntando, usa drogas, ela fuma, ela namora, bebe, mas no futuro ela deseja casar, ter filhos. E o filho dela pode vir a ter problemas? Vou responder a sua pergunta. Agora que você é solteira, que você tem uma vida um pouco desregrada, você namora, você faz uso de drogas ilícitas, mas se no futuro você pretende ter filhos, eu orientaria você a ter muito cuidado agora. Porque na gravidez, todas essas substâncias são absorvidas pelo bebê através do útero e da placenta. Então, você pode sim ter problemas. E o bebê também pode ter problemas de desenvolvimento de microcefalia, pode ter problemas de desenvolvimento de crescimento, e ele pode até morrer. Eu aconselharia você agora a deixar esses vícios. Realmente, abandonar esses vícios é o melhor que você pode fazer agora. Procure orientação médica e faça um tratamento, faça uma desintoxicação, porque no futuro a responsabilidade com a sua saúde e com a do seu filho é totalmente sua. Muito obrigada. Agora nós vamos ver as fotos. Tem muitas fotos. O Brasil todo está participando e enviando fotos. Vamos vê-las? Vamos ver? Luiz Vanderlei Romilda, de Goiânia. Olá, Priscila Teixeira, lá de São Gonçalo. Salomão, de São Luís. Otávio e Rízia, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Wixon, Rio de Janeiro também. Paulo, Elaine e Joane, Hortolândia, São Paulo. Lindomar, Santo André, São Paulo. Fabiane e Anderson, lá da Americana, em São Paulo. Franciele, de Londrina. Ó, Franciele, Londrina, Paraná. O Jonathan, de Belém de Maria, Pernambuco. Miriam, de Vila Velha, Espírito Santo, ligadinha no Evangelho em Libras. Diego Costa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Olha o Elias e Naia, juntinhos, assistindo lá em Belém do Pará. Gabriel, da Espanha. Caliane, Yasmin, Gabriel e Marcos, todos juntos, lá em Linhares, Espírito Santo. Luiz Fernando, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Olha a Laisla, lá de Campinas, São Paulo, ligadinha no seu celular, no Evangelho em Libras. O Leonan e o Iti também em Colatina, Espírito Santo, ligadinho aqui. E não poderia faltar um grupo lá de Ministério dos Sul, lá em São Luís do Maranhão. Um abraço a vocês, hein? A Vitória, em Várzea Grande. Ivanildo, do NASP, São Paulo. Olha ele aí.
O Johnny de Goiânia, ligados aqui conosco. Muito obrigado a você que encaminhou a sua foto, participou, interagiu conosco. Continue mandando, porque amanhã tem mais e será apresentada a sua foto. Continue, então, nesse endereço, encaminhando. Ok? Vamos continuar agora as perguntas neste momento. A pergunta, então, agora para o pastor. Na palavra de Deus, em João, no capítulo 2, onde estava a mãe de Jesus, às vezes Jesus usou uma palavra dura com Maria. Mas isso não foi brutalidade por parte dele? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes de responder, eu gostaria de ler com você o verso em João. João, capítulo 2, o verso 4 explica. Jesus respondeu para Maria, algumas pessoas podem achar que foi de uma maneira muito áspera, mas eu vou explicar para você o seguinte. Jesus, ele percebeu que Maria queria que Jesus fizesse um milagre para se aparecer, para que ela pudesse sentir, poxa, meu filho, e ele fez um milagre, todo mundo vai saber dele. E vocês se lembram que quando Jesus, ainda criança, encontrou-se com Simeão, quando seus pais o levaram para encontrar-se com Simeão, Simeão profetizou de que Jesus no futuro iria sofrer. E então Maria passou a cuidar de Jesus a partir daquele momento, imaginando que essas coisas poderiam acontecer. Ela respeitava ele como filho de Deus, como o Messias. E parece que Maria queria aproveitar do momento e representar-se como mãe de Jesus naquele momento, para mostrar para as pessoas de que o filho dela era uma pessoa poderosa. Então Jesus, ele atendeu ao desejo, à necessidade da festa, mas também com a sua resposta, ele relembrou a Maria de que ele veio ao mundo com uma missão. E foi então que Maria relembrou do que Simeão havia falado para ela. E Maria então entendeu que Jesus estava ali não para glorificar a família dela ou engrandecer ela como mãe, mas para fazer a vontade de Deus. Foi então, como que você percebe isso na atitude de Maria após a resposta de Jesus? Maria disse para que os servos obedecessem a Jesus. Se ela tivesse se sentido constrangida com a resposta de Jesus e Jesus tivesse sido verdadeiramente áspero com ela, ela não teria dado essa resposta, não teria feito isso, dito aos servos para obedecerem a Jesus. Ela foi uma resposta direcionada, intencional, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento, para que ela pudesse fazer parte dos planos de Deus e não querer que os planos dela estivessem em primeiro lugar, para que a vontade de Deus fosse feita naquele momento. E muito obrigado, pastor. Muito bom. Agora vou perguntar para a Karen. Os pais que deixam seus filhos livremente irem comer diversas coisas, por exemplo, lá no McDonald's, no Burger King, esses lugares famosos, lanchonetes, e as crianças comem, se acostumam com esse tipo de alimentação, eles ficam doentes. Isso é culpa dos seus pais? As crianças que costumam frequentar esses lugares de delivery, fast food, têm costume desde pequeno, é bom que seja evitado, porque as crianças estão em crescimento e essas comidas são muito processadas, são comidas que usam muita fritura, muitos condimentos, muito sal, e essas crianças com certeza vão ter problemas de obesidade, de hipertensão ainda criança. E elas podem sofrer muito com isso. A saúde pode ser extremamente prejudicada. A orientação é que se evite isso, porque as crianças
elas precisam de uma boa alimentação. E a mãe é responsável pela alimentação dessas crianças. Os pais são responsáveis em oferecer às crianças frutas, verduras. Eu sei que às vezes as crianças não gostam disso, mas aos pouquinhos elas vão se acostumando com isso quando os pais vão insistindo e no futuro elas vão agradecer essa insistência dos pais. Realmente essa alimentação não combina com criança. Corretamente. Muito bom. Pastor, na palavra de Deus apresenta a seguinte coisa. Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. O que isso significa? Jesus, ele quis mostrar para as pessoas que o momento das pessoas não era o momento de Deus. E não era o momento que ele tinha que mostrar o plano de Deus para a vida dele. Mas tinha o momento certo. Tinha a hora certa das pessoas perceberem ele como Messias. E aceitarem que ele realmente era o Filho de Deus e passarem a acreditar de que ele veio ao mundo para poder salvar as pessoas. Por isso foi que ele respondeu dizendo: olha, ainda não é o meu momento, estou aguardando a resposta de Deus para que seja o momento de Deus. E Maria então disse: agora eu entendi. Talvez naquele momento ele percebeu que as pessoas estavam tentando apressar ele para fazer as coisas de acordo com a vontade delas e não com a vontade de Deus. Então a resposta de Jesus foi justamente para dizer isso, de que eu estou aguardando a resposta de Deus. Não é o meu momento, mas o momento de Deus que eu estou aguardando. Os discípulos estavam naquele momento com Jesus, a gente não pode esquecer disso. Então Jesus, através das suas atitudes, ele quis ensinar para as pessoas, e principalmente para os seus discípulos, que o mais importante era fazer a vontade de Deus. Por isso que ele disse isso. Muito bem. Karen, a próxima pergunta é para você. Você falou dos 8 remédios naturais que Deus deixou para a gente. A gente pode beber 2 litros de água, você falou. Mas, mais do que isso, vários litros de água, muito mais. 4, 3 litros, 4. Pode tomar? Depende de cada pessoa. Depende da altura, do peso, da massa corpórea da pessoa. Ela pode necessitar ingerir mais água do que a maioria das pessoas. A pessoa que faz esportes, uma pessoa que se exercita muito, joga futebol, nada, uma pessoa que soa muito, realmente ela vai precisar de usar, o corpo vai pedir mais líquido, ela vai consumir mais água. Então, depende muito, se a pessoa é alta, baixa, se é uma criança. Então, realmente, é necessário que você vá a uma nutricionista, a uma pessoa que entenda do assunto, para receber uma orientação, para que ela faça uma avaliação individual e personalizada, para que possa te orientar melhor e você poder realmente fazer a coisa certa. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Depois que nós vemos que Jesus transformou a água em vinho, e ali aconteceu um milagre, hoje nós vemos também que Jesus pode fazer milagres. Mas as pessoas podem beber vinho, então? É isso que significa essa transformação? Não, eu vou te responder. Isso não é verdade. Como eu expliquei para vocês, a Bíblia ela foi escrita numa língua diferente do que nós usamos. Ela foi escrita, por exemplo, em hebraico e em grego. Então, a palavra vinho ela pode ter significados diferentes. E eu já falei para vocês que o vinho com álcool e o vinho sem álcool são diferentes na Bíblia. Jesus mostrou que o elemento principal daquele líquido não era álcool, mas água. Ele pediu para que colocassem água nas vasilhas. Era um suco puro, não tinha álcool. Era algo puro que vai fazer você ter uma saúde. Então, ao Jesus transformar a água em vinho, num vinho puro,
Ele não quis dizer que você está livre para você tomar qualquer tipo de bebida alcoólica e fazer a tua vontade, sair por aí bebendo, porque esse tipo de bebida estraga a sua saúde. Esse tipo de bebida deixa com que você fique com a cabeça entorpecida. Então, é uma coisa muito complicada. A pessoa vai beber, vai ficar bêbada, vai sair de si. E imagine só, as pessoas olhando para alguém que está numa situação dessa. Você pode trazer prejuízos para você, para sua família. E isso não é do agrado de Deus. E Deus nunca fica feliz quando você é um agente de prejuízo para outras pessoas. Ele nunca aconselhou a gente a fazer as coisas que prejudicassem a nossa saúde e a vida de outras pessoas. O que ele nos ensinou foi amor. O que ele nos ensinou foi fazer as coisas certas. Então, essa bebida que Jesus utilizou no casamento era uma bebida pura, era um suco de uva puro. Não tinha nada de álcool, porque Jesus não queria que as pessoas ali naquele casamento ficassem bêbadas e começassem a fazer bagunça ou ficar uma brava com outra e o sentido do casamento se desviar do objetivo principal, que era alegria e felicidade, e para confusão e baderneira. Então Jesus não serviu uma bebida com álcool, foi uma bebida pura sem álcool. Muito bom. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta para o pastor Douglas. Por exemplo, Ministério dos Surdos no Brasil. Materiais de Libras, como é que ele pode conseguir? Vou te responder. Nós temos um site. Ele é o www.surdosadventistas.org. Você pode acessar esse site e ali você vai encontrar a forma de receber os materiais. Você já tem ali naquele site as informações de como você adquirir esses materiais. Você pode receber via correio, você pode assistir via link. Ali no site você vai ter algumas janelas com alguns vídeos. Por exemplo, você tem ali a lição da escola sabatina em vídeo, que você vai poder assistir, sempre é atualizado a página. Então aproveita e acompanhe esse site, porque a qualquer momento pode surgir um material novo, você então vai estar atualizado e vai poder receber esse material, ou receber em sua casa, ou assistir diretamente online. Então, dependendo do material que sair, vai ser ou entregue na sua casa ou online, tá bom? Então acessa surdosadventistas.org.br e você vai encontrar ali vários materiais onde você vai poder elevar o seu conhecimento da palavra de Deus através da Libras. Entenderam então o que foi apresentado? Tem esse interesse? Quer materiais? Então entre no nosso site surdosadventistas.com.br. Ok? Não se esqueça. E vamos continuar a mais uma pergunta, a última pergunta, pastor. Hoje, em toda a sua explanação da importância que o casamento tem, mas hoje visualizamos que muitas pessoas estão apenas se juntando sem um compromisso do casamento. E o tempo vai passando e onde há o casamento, há muitos divórcios. Por que isso? Esse assunto, por exemplo, da pessoa viver junto e também se divorciar, eu queria explicar para você uma coisa importante. Quando Deus casou Adão e Eva e disse para os dois que eles viveriam juntos, Adão respondeu para Eva que a partir daquele momento ele e ela seriam apenas uma só carne. E isso representa que eles não teriam outra pessoa substituindo o cônjuge. O casamento é algo para a vida toda. É como se realmente você se tornasse uma só carne com o seu cônjuge, até a morte. Por isso que é importante você casar e viver junto com essa pessoa. O divórcio não é plano de Deus. O divórcio não está nos planos de Deus para a sua vida.
Na verdade, o que está no plano de Deus é o casamento para toda a vida. Mas às vezes as pessoas acontecem problemas muito sérios que precisam divorciar-se e é uma parte triste da vida. Não é bom nos planos de Deus isso. Deus fica triste quando isso acontece. E muitas vezes a pessoa toma decisões erradas em sua vida e isso traz consequências sérias. Por isso eu vou te dar um conselho. O divórcio não é a melhor solução sempre. Por isso que é bom você analisar e avaliar a situação. E a outra questão de morar junto, né? De viver junto. Existem muitos surdos que estão nessa situação e ouvintes também acreditam que viver junto é o melhor caminho do que casar, porque no futuro pode se separar e aí vai ter gastos com o casamento para depois se separar e pode achar que não é algo lucrativo ou benéfico, que não vai trazer bons resultados. Mas quando a pessoa casa, ela não tem que ter a preocupação de se separar. Por isso que é interessante você acompanhar o processo, namorar, noivar e depois casar, porque o casamento é uma bênção de Deus, é um momento onde Deus abençoa e sela o compromisso, em que o homem e a mulher vão cuidar do outro, ambos vão viver uma vida íntima cuidando do outro. Por isso que é importante você entender isso. Deus não abençoa alguém que vive junto com o outro, mas sim o casamento. Amém, amém. Muito bom. Amém. Muito obrigada a vocês que nos responderam, esclareceram nossas dúvidas. Vocês continuem mandando suas perguntas de novo amanhã. Agora chegamos ao fim. Nós vamos pedir a Karen para fazer a oração. Vamos orar. Vamos orar como nós estamos mesmo. Querido e maravilhoso Deus que está nos céus, nós te agradecemos pelo programa que tivemos aqui, agradecemos pela tua presença, agradecemos por todas as pessoas, surdas, ouvintes, intérpretes, que nos mandaram perguntas, que estão assistindo pela primeira vez, que possam ser abençoadas por ti, que o Senhor cuide de cada uma delas onde elas estiverem, que possam ser protegidas, que tenham suas vidas abençoadas. Que seus problemas, suas angústias e aflições possam encontrar refrigério na pessoa de Jesus. Que possam ter esperança também de um dia encontrar Jesus e que também, através desse programa, possam ter esperança. Guarda-nos a todos, dá-nos uma boa noite de repouso, manda teus anjos cuidar de cada um de nós e ajuda, Senhor, para que possamos mudar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegamos ao fim do Evangelho em Libras, mas amanhã tem mais. Um novo horário, às 10 horas da manhã. Estaremos aqui em Brasília. Você que é de Brasília, pode vir aqui. Temos um auditório para que você possa assistir ao vivo. Esperamos por você. Tenha uma boa noite. Venha, não esqueça. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, tchau. Feliz sábado. Olha, Feliz vamos sábado. fazer todos juntos? Vamos fazer. Vamos lá, Olha vamos lá. mim. Vamos. Evangelho Evangelho em de Libras. Libras. Tchau, tchau.